Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Aloísio Guigino, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui para darmos continuidade a essa nossa conversa tão gostosa a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, no terceiro diálogo, que é com um religioso que tem as suas ideias muito arraigadas e que não admitem outras ideias ou outros argumentos. Nós estamos conversando no nosso último encontro a respeito dessa necessidade de respeito a crenças religiosas sérias, certo? E que não devem ser combatidas como foram no passado e como eram na época de Kardec e como ainda hoje continuam sendo. E dentro dessa liberdade de crença, dessa liberdade de religião, é que vem uma pergunta ou vem uma colocação de um livro que é denominado aqui por Kardec, um livro livre pensador, e que nos faz a seguinte colocação: há pouco proclamastes a liberdade de pensamento e de consciência e declaraste que toda crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença como qualquer outra. Por que negar-lhes a liberdade que concedeis a todas as outras? Então aqui vem uma pergunta, né, que vem ao extremo, né? Porque na realidade o materialismo não é uma crença religiosa. O materialismo é a negação de qualquer outra crença religiosa. E se há uma liberdade de pensamento e de consciência, por que não respeitar, certo, o materialismo? E Allan Kardec responde da seguinte forma: cada um certamente é livre de crer no que quiser, ou de não crer em coisa alguma, e não toleraríamos mais uma perseguição contra aquele que acredita do nada depois da morte, assim como na promovida contra um cismático de qualquer religião. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social se vier a generalizar-se. Então aqui Kardec chama a atenção de que, na realidade, o Espiritismo ele veio combatendo o materialismo, mas combatendo a ideia do materialismo e não aos materialistas. E ele coloca que se esta filosofia, ou a falta de qualquer crença em qualquer coisa, certo, se proliferasse, isso seria uma chaga social que nós devemos a qualquer custo evitar. Então nós vemos qual é a proposta materialista. É que depois da morte física é o nada. Certo? Então, se só existe a nossa vida enquanto estamos aqui vivos, vamos dizer assim, por que não usufruirmos e tirarmos todas as vantagens, todos os proveitos materiais da vida material? Então, isto é uma questão que nós devemos refletir a respeito, não contra aqueles que se dizem materialistas, mas contra aqueles contra a ideia que nos afasta de qualquer outra crença de amor ao próximo, de caridade, de respeito e de todas essas outras virtudes
em detrimento de uma sociedade que conviva em paz. Eu lembro de um exemplo, vou me permitir não citar nomes, mas uma vez eu conheci um companheiro que me foi apresentado como sendo um materialista. E depois de alguma conversa em que não houve nenhuma referência a aspectos religiosos, me disse quem o apresentou, me disse o seguinte: você deve conversar com ele. E aí começou a enumerar uma série de ações no bem que ele fazia, porque a esposa dele era católica e ele ia para a igreja e na igreja ele ajudava, consertava a pá de eletricidade, fazia a contabilidade, ajudava na quermesse, transportava as pessoas e dentro da parte profissional ele atendia a todos aqueles que não tinham condições de pagar e ele atendia gratuitamente. E aí eu perguntei para ele: mas escuta, e você faz tudo isso? E ele me disse: não, isso aí é exagero, né? A gente faz alguma coisinha assim, tudo bem, mas isso aí é exagero. E então eu respondi a ele: você continue fazendo o bem. Pode continuar até sendo materialista, mas não deixe de fazer o bem. Então a gente entende que, na realidade, a religião nos aproxima de Deus na medida que nós promovemos o amor ao próximo. Na medida em que nós, através desse amor ao próximo, nos aproximamos do amor a Deus. Se nós não aceitamos a Deus, continuemos a fazer o amor ao próximo, porque indiretamente nós estaremos fazendo alguma coisa que nos aproxima de algo que nós chamamos de Deus e que ele pode até não chamar. E nós, de acordo com o que o Cristo nos ensinou, nós seremos avaliados pelas nossas ações, pelos nossos atos. Então, se você tem um rótulo qualquer, mas promove o bem, continue fazendo o bem, porque você, como a gente diz aqui na gíria, né, permitam, você vai se dar bem, certo? Então nós devemos respeitar as pessoas, independente das suas crenças religiosas, por suas ações, porque as suas ações promovem o bem, o amor ao próximo. Deixe continuar com aquele rótulo, mas não deixe de promover o bem. E continua Kardec: a crença de que tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da vida corporal, leva-o a considerar como um disparate o sacrifício do seu bem-estar, conforme dissemos, né? Em proveito de outrem, de onde a máxima, cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. Então essa é a ideia do materialismo. Então, se essa é a ideia do materialismo, essa ideia deve ser combatida. Combatida com o quê? Com outras ideias. Não com a parte de combater o materialista, mas combater a ideia materialista. A caridade, a fraternidade, a moral, em suma, ficam sem base alguma, sem nenhuma razão de ser, para que nos molestarmos, nos constrangermos e nos sujeitarmos a privações hoje, quando amanhã talvez já nada sejamos. Então esse é o grande perigo, certo, da ideia materialista. É o nihil, o nada amanhã. Então, se existe um nada amanhã, por que nós devemos nos sujeitar a todas essas restrições que nós, pelas regras de convivência, nos colocamos, nos sujeitamos? Por que nós vamos nos sujeitar a isso e não buscarmos desenfreadamente
o nosso bem-estar, porque tudo acaba. Essa é a ideia materialista. E nós sabemos que a vida continua. Então, a ideia do materialismo deve ser combatida pela ideia do espiritualismo. Não do espiritismo, mas do espiritualismo, que a vida continua. A vida não é apenas a vida física. A vida, na realidade, é a vida espiritual. E para nós cristãos, ela tem um outro significado. É que nós aprendemos que o eixo dos ensinamentos de Jesus é a vida futura. Então, se é a vida futura, é porque a vida continua e será sempre um reflexo da vida atual. Então, isto nos impele a cada vez mais trabalharmos na nossa transformação. A negação do futuro, a simples dúvida sobre outra vida, são os maiores estimulantes do egoísmo, origem da maioria dos males da humanidade. É necessário possuir alta dose de virtude para não seguir a corrente do vício e do crime, quando para isso não se tem outro freio além da própria força de vontade. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, na apresentação de Aloísio Guigino. Então, isso aqui que Kardec coloca, realmente, nós que somos espiritualistas, porque o espírita é espiritualista, todas as religiões que acreditam na alma e que a vida continua são espiritualistas. Então, se nós somos espiritualistas e nós ainda lutamos para combater em nós as duas grandes chagas que são o egoísmo e o orgulho, imaginemos aqueles que não acreditam que a vida continua. Como seria ou como é a postura desses que adotam essa ideia, certo? Diante desse cessar da vida? Seriam eles conduzidos ou seriam eles impelidos a terem o máximo proveito, independente dos caminhos que vão seguir no momento em que estamos aqui na vida física? Então, é esta a resposta que nós devemos entender como sendo a proposta espírita. A proposta espírita combate o materialismo como ideia, não combate o materialista, apenas aplica a este as leis do homem para que ele possa ser contido numa busca desenfreada de bem-estar independente de meios. E continua Kardec: o respeito humano pode conter o homem do mundo, mas não contém aquele que não dá importância à opinião pública. A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se quebra na tumba. Desse modo, essa crença muda o curso das ideias. Se essa crença fosse um simples espantalho, não duraria senão um tempo curto, mas como a sua realidade é fato adquirido pela experiência, é um dever propagá-la e combater a crença contrária, mesmo no interesse da ordem social. É o que faz o Espiritismo, e o faz com êxito, porque fornece provas e porque, decididamente, o homem antes quer ter a certeza de viver e poder ser feliz em um mundo melhor, para a compensação das misérias deste mundo, do que a de morrer para sempre. O pensamento de ser aniquilado, de ver os filhos e os entes que não lhe serão mais caros perdidos sem remissão, sorri a um bem limitado número. Acreditai-me, é o motivo de tão pequeno êxito obtido pelos ataques dirigidos contra o Espiritismo em nome da incredulidade, os quais não lhe produziram o menor abalo.
Então essa é uma colocação que é muito interessante que nós tenhamos sempre presentes em nós. E é por isso, respondendo à pergunta deste livre pensador, certo? É por isso que o materialismo é uma ideia que deve ser combatida com outra ideia, pela nossa racionalidade e por tudo aquilo que nós temos alcance, por tudo aquilo que acontece ao nosso redor. E aí, prosseguindo, o religioso faz uma pergunta, então. A religião ensina tudo isso. Até agora foi insuficiente. Qual é hoje a necessidade de uma nova doutrina? Então, esse religioso, ele coloca o espiritismo como uma nova doutrina. Quando a gente diz uma nova doutrina, ele está querendo dizer algo que seja diferente das outras, até então existentes. E ele, inicialmente, na sua colocação, diz que a religião, no caso aí o cristianismo, que ensina tudo isso, e que isto não foi o suficiente. Então, qual a necessidade de uma nova doutrina? E Allan Kardec, então, argumenta. Se a religião ensina bastante, por que há tantos incrédulos religiosamente falando? Ela prega, é verdade, ela nos manda crer, mas há muita gente que não crê por simples afirmação. O Espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina em teoria. Além disso, de onde vêm essas provas? Da manifestação dos espíritos. Ora, é natural que os espíritos só se manifestem com o consentimento de Deus. Se, pois, Deus, em sua misericórdia, envia aos homens esse socorro para afastá-los da incredulidade, é uma impiedade repeli-los. Então, aqui nessa argumentação de Kardec, vem alguma outra coisa que é muito interessante. O espiritismo, nós repetimos isso sistematicamente. O espiritismo não nos obriga a crer pela simples afirmação. Ela busca demonstrar, provar, certo? Aquilo que traz em seu bojo. Certo? E isto nos vem através da manifestação dos espíritos, que é reconhecido desde a antiguidade. Desde a antiguidade. E se nós acreditamos em um Deus, no Criador, que é onisciente e onipotente, nós verificamos que este Deus, ele permite que isto ocorra. E se ele permite que isto ocorra, então algo há de real em tudo isso. Então vamos buscar entender, mais uma vez, a proposta dos Espíritos baseado naquilo que eles nos trazem. E vem então uma outra colocação desse religioso. Não podeis, entretanto, contestar que o Espiritismo não está em todos os pontos de acordo com a religião. Então seria uma contestação na base da não concordância em todos os pontos. Aquilo que não concorda comigo está errado. Quem não concorda comigo incorre no erro. E Allan Kardec, então, argumenta sobre esta colocação. Ora, senhor Abade, todas as religiões dirão a mesma coisa. Os protestantes, os judeus, os muçulmanos, tanto quanto os católicos. Se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, de sua individualidade, da imortalidade das penas e recompensas futuras, da imortalidade, das penas, porque o Espiritismo não tem penas eternas, e recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, se ele ensinasse que cada um só deve viver para si, não pensar senão em si, não seria contrário à religião católica, como todas as religiões do mundo? Ele seria ainda a negação de
todas as leis morais, base das sociedades humanas. Então, isto daí nós verificamos que está presente no Espiritismo. O Espiritismo nós sempre denominamos como sendo cristianismo redivivo, isto é, adota todos os ensinamentos do Cristo que são trazidos e são explicados pela espiritualidade. Nós costumamos dizer que o conhecimento religioso do homem, ele segue um caminho. Quando houve um despertar através de Abraão, que adotou um único Deus, em seguida este povo, que era o único que adotava um único Deus, teve, através de Moisés, a chamada primeira revelação, quando nós recebemos as leis divinas através dos 10 mandamentos, nós verificamos que os 10 mandamentos só dizem o que nós não devemos fazer. 8 dos 10 mandamentos começam com a palavra não. Então, o que nós não devemos fazer, o que era adequado ao povo naquela época. Mais adiante, séculos depois, veio o Cristo. E Jesus nos disse o que nós devemos fazer. Isto é, aquilo que nós devemos praticar, o amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a nós mesmos. Então, séculos depois, pelos desvios que ocorreram, e o Cristo, quando veio, ele veio também para corrigir os desvios que ocorreram entre a sua chegada e Moisés, quando trouxe os 10 mandamentos. Então, entre o Cristo e o surgimento da doutrina dos Espíritos, também ocorreram muitos desvios. E o Espiritismo veio para, eu gosto de fazer a colocação, botar o trem no trilho. O trem estava meio descarrilhado. Então, o Espiritismo veio para nos explicar o que, por que, para que e o como. Certo? Então, isto não nega, como já dizia o Cristo, que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo veio para retornar às bases do cristianismo, isto é, às bases dos ensinamentos do Cristo. Então, que por sua vez também não nega os ensinamentos da lei mosaica, da lei não a social, mas a lei divina trazida por Moisés, e o Espiritismo veio não negando, mas trazendo novos esclarecimentos. Jesus, quando esteve entre nós, disse: muito mais tenho a vos dizer, mas não estáis preparados. 18 séculos se passaram e nós já temos uma percepção mais apurada. Então vieram esses esclarecimentos que levantam a ponta do véu e nos permitem enxergar mais adiante. O Espiritismo, diz Kardec aqui na continuação da sua colocação, os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável pelos seus atos, recompensado ou punido pelo bem ou pelo mal que houver feito, e colocam acima de todas as virtudes a caridade evangélica e a seguinte regra sublime ensinada pelo Cristo: fazer aos outros como queremos que nos seja feito. Não são esses os fundamentos da religião? Não são esses os fundamentos dessa crença que nos leva a buscar a aproximação de Deus? Essa certeza no futuro de se ir encontrar aqueles a quem se amou não será uma consolação? Essa grandiosidade da vida espiritual, que é a nossa essência comparada às mesquinhas preocupações da vida terrena, não será própria a elevar nossa alma e a fortalecer-nos na prática do bem? Então essa é a proposta espírita. É sempre a prática do bem, sempre a caridade, sempre o amor ao próximo, sempre a busca da felicidade através do cumprimento das leis divinas. Então isto, na realidade, não é uma nova religião. É apenas um reposicionamento do homem diante dessa busca de Deus. Então, meus amigos, vamos interromper aqui essa nossa conversa. O tempo passa muito rápido
e nós gostaríamos de continuar fazendo tantas colocações, mas vamos continuar no nosso próximo encontro, na próxima semana, se Deus quiser e Ele há de querer. Muita paz para todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para a nossa caminhada conjunta de estudo da Revista Espírita, percorrendo as páginas dessa revista que muito instrui, consola e anima para a caminhada. No programa anterior, nós encerramos o estudo da matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, inserida por Kardec no exemplar de novembro de 1866. Então, ela se desenvolveu a partir de uma reunião que houve na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, antes de a instituição encerrar suas atividades para iniciar as férias, na qual um dos médiuns entrou no sonambulismo mediúnico espontâneo, que hoje essa palavra sonambulismo não é muito usada mais no meio espírita. Cunhou-se o termo desdobramento, que é um estado de emancipação da alma, no qual o espírito deixa o corpo de uma maneira bastante significativa e interage com a pátria espiritual, interage com os desencarnados, sem perder a consciência e a segurança sobre o que ocorre no mundo corpóreo entre os encarnados. Então, isso até facilita para que não haja confusão com o termo sonambulismo usado fora do espiritismo, que é um termo que não define exatamente este fenômeno de deixar parcialmente o corpo e interagir com os dois planos. Aqueles que acompanharam os programas viram que quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas reiniciou os trabalhos, então o fenômeno ocorreu novamente, só que de uma forma muito mais intensa, porque uma médium, a senhora C, ela entrou em transe sonambúlico, né? E desdobrou-se, portanto, e ao mesmo tempo o senhor Vavasseur. E então, durante esse desdobramento, ambos apresentaram uma porção de informações muito importantes a respeito do que estava ocorrendo na espiritualidade àquela hora. E então Kardec fez uma série de observações muito importantes a respeito do que então foi ali presenciado. Nós vamos ler o final do parágrafo que utilizamos no programa anterior, onde encerramos o estudo da matéria para fins de rádio, porque ela continua. Aquelas pessoas que se interessaram por esta matéria com mais intensidade podem então
ir ao exemplar da Revista Espírita de novembro de 1866 e então dar continuidade ao estudo até o final da matéria. Mas então, como lemos no programa anterior e vamos reler agora, Kardec escreveu o seguinte: qual é o espírita apático ou indeciso que ficaria indiferente em presença de fatos que lhe fazem, por assim dizer, tocar com o dedo a vida futura? Qual o que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos? Qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente e que Deus, em sua bondade, lhe permite entrever? Em síntese, queridos irmãos, esses fenômenos demonstram que a chamada morte não existe. O que morre é o corpo. O espírito continua imortal, que é a sua jornada cósmica. Nós vamos estudar hoje a matéria de título Santo Agostinho, acusado de cretinice. Essa matéria foi publicada por Kardec no exemplar de dezembro de 1866 da Revista Espírita. Vamos então a ela. Sob o título de cretinismo, a Vedette de Limbourg, jornal de Tongres, na Bélgica, de 1º de setembro de 1866, contém um artigo seguinte, reproduzido conforme a Gazette de Huy. Então agora é o texto que foi publicado no jornal e que Kardec transcreve aspeando. Um livro dado como prêmio num pensionato de religiosas caiu em nossas mãos. Nós o abrimos e o acaso nos fez ler, entre outras passagens curiosas, o seguinte, que nos parece muito digno de ser posto aos olhos do leitor. Trata-se do papel desempenhado pelos anjos. Quem quer que o percorra, certamente não deixará de perguntar como é possível que uma obra contendo semelhantes absurdos possa achar um editor. Em nossa opinião, quem imprime semelhantes asneiras é tão culpado quanto o que as escreve. Sim, não tememos afirmá-lo. Autor e impressor devem ser considerados mestres em cretinismos para ousarem lançar tais desafios à razão, à ciência. Que dizemos? Desafios ao mais vulgar bom senso. Eis a passagem de que se trata. Então, o articulista, antes de transcrever o trecho do livro que ele está desancando no seu texto, ele fez esse preâmbulo. Então, explicando que o livro era dado como prêmio em um pensionato de religiosas, que, claro, se espera que seja um livro de primeiríssima qualidade. Então, ao invés de elogiar o livro, o jornalista faz o contrário e diz que ele não passa de um suceder de asneiras e não poupa críticas severíssimas àquele que escreveu as coisas, né, que escreveu o livro, como também ao editor. Nós vamos comentar que, apesar de ser muito cáustico, o jornalista, ele falou uma coisa muito importante, ele abordou uma coisa muito importante, que foi a grande responsabilidade que tem uma pessoa que escreve um livro
e uma responsabilidade igual daquele que publica, daquele que edita. E isso vale em qualquer época da história da humanidade. Hoje, esse cuidado tem que ser tomado esse cuidado em qualquer lugar. E em especial no que respeita às obras espíritas. Então, nós já falamos isso aqui em várias matérias que permitiram tal comentário. Nós já falamos que realmente é muito importante que os escritores e os editores espíritas tenham uma responsabilidade muito grande, um cuidado muito grande ao publicar uma obra e tratar-se de obra espírita. Ela tem que estar, evidentemente, em perfeita consonância com os ensinamentos doutrinários científicos da doutrina espírita. Agora nós vamos ler o que o jornalista transcreveu lá do livro que era dado como prêmio no pensionato de religiosos. Segundo Santo Agostinho, o mundo visível é governado por criaturas invisíveis, por puros espíritos. E mesmo há anjos que presidem a cada coisa visível, a todas as espécies de criatura que estão no mundo, quer sejam animadas, quer inanimadas. E aí transcreve em itálico o que está ipsiliteris no livro. Os céus e os astros têm seus anjos motores. As águas têm um anjo particular, como é referido no Apocalipse. O ar tem seus anjos que governam os ventos. Como se vê no mesmo livro, que ainda nos ensina que o elemento do fogo também tem os seus. Os reinos têm os seus anjos. As províncias também têm os que as guardam, como se vê na Gênesis. Porque os anjos que que apareceram a Jacó, eram os guardas das províncias por onde ele passava, etc, etc. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Como vemos, queridos irmãos, parágrafo que acabamos de ler, tem muita coisa dita por Santo Agostinho, enquanto encarnado, e que guarda muita relação com o ensino da doutrina espírita, né? A ação dos espíritos sobre a matéria é um ponto muito importante do livro dos espíritos, a intervenção dos espíritos na vida corporal. E muita coisa que está lá em O Livro dos Espíritos também está aqui, com outras palavras, evidentemente, nesse texto de Santo Agostinho, que tanto irritou o jornalista a ponto de ele fazer um artigo assim tão virulento contra o livro, contra não só o autor, quanto ao editor. E depois de citar, ou melhor, transcrever esse trecho, o jornalista volta à carga naquele jornal Gazette de I, reproduzindo uma matéria do outro jornal, Vedette de Lambourg. Pode-se julgar por esta amostra do gênero de leitura que faz a juventude educada nos conventos. É possível conceber, perdoe-nos a expressão, algo de mais profundamente estúpido? Para ultrapassar os limites, o editor faz preceder a obra de uma advertência
onde se podem ler estas linhas. Em seu livro, que não convém menos aos eclesiásticos do que aos leigos, o autor demonstra uma força de razão e de estilo que aclara e submete o espírito. De sua pena flui uma unção que penetra e ganha o coração. É a obra de um homem profundamente versado na espiritualidade. Então, este parágrafo, ele transcreveu o que o editor colocou, certamente, no prefácio do livro. E aí o jornalista fala: dizemos nós, é a obra de um homem tornado louco pelo ascetismo, muito mais a lamentar que a censurar. Realmente o jornalista estava irritado, né? Como dissemos há pouco, ele ficou muito irritado. Neste parágrafo que nós acabamos de ler, ele que já havia criticado o autor do livro, Santo Agostinho, e já havia criticado o editor, que ele não indica qual é, dessa vez ele vem e já critica os conventos por permitir que jovens, né, religiosas pudessem ter acesso a livro dessa categoria que ele considera baixíssimo. E ficou muito irritado quando leu o que o editor falou a respeito da obra de Santo Agostinho, que lemos há pouco, né? E que concluiu o editor: é a obra de um homem profundamente versado na espiritualidade. Aí o jornalista não aguentou e disse: não é isso não, é obra de um homem que se tornou louco pelo ascetismo. Ou seja, um homem que se voltou tanto para as coisas espirituais, para as lucubrações transcendentais, para a fuga da realidade da vida e tal, que se tornou um louco, que se tornou um cretino. Que naquela época a palavra cretino significava uma pessoa louca. Depois de todas essas catilinárias, todas essas diatribes, todo esse mau humor do jornalista, Kardec fecha a matéria com o seguinte parágrafo. Agora é Kardec falando, portanto. Até agora, Santo Agostinho tinha sido respeitado até mesmo por aqueles que não partilham de suas crenças. Apesar dos erros manifestos, que se prendiam ao estado dos conhecimentos científicos de seu tempo, ele é universalmente considerado como um dos gênios, uma das glórias da humanidade. E eis que, com uma penada, um escritor obscuro, um desses jovens que se julgam à luz do mundo, atira lama sobre esse secular famoso, pronuncia contra ele, do alto de sua razão, a acusação de cretinismo. E isto porque Santo Agostinho acreditava em criaturas invisíveis, em puros espíritos presidindo a todas as coisas visíveis. Sendo assim, quantos cretinos não há entre os mais estimados literatos contemporâneos? Vamos fazer um parêntese. Essa matéria é de dezembro de 1866. Fechamos o parênteses. Vamos voltar aqui um pouquinho. Sendo assim, quantos cretinos não há entre os mais estimados literatos contemporâneos?
Não nos surpreenderíamos se um dia acusassem de cretinice Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, Georges Sand e tantos outros. Eis a escola que aspira a regenerar a sociedade pelo materialismo. Assim, pretende ela que a humanidade volte à demência. Mas pode-se ficar tranquilo. Seu reino, se algum dia chegasse, seria de curta duração. Ela bem sente a sua fraqueza contra a opinião geral que a repele, razão por que se agita com uma espécie de frenesi. Então, queridos irmãos, Kardec primeiro ressalta quem foi Santo Agostinho. Realmente foi uma das figuras de proa da história da humanidade. Não foi, sem dúvida alguma. Respeitadíssimo até hoje. Respeitadíssimo. E era uma pessoa que no início, e isso ele explica nos livros dele, era voltado até para coisas bastante criticáveis, condenáveis na sua vida, mas que tendo descoberto os ensinamentos de Jesus, ele se transformou, passou a ser outra pessoa, sintonizada com o bem, voltado, mas para valer, voltado para as coisas espirituais. Se tornou uma asceta, que é uma pessoa que dá essa super importância aos aspectos espirituais da vida. E Kardec, então, neste trecho, ele fala que o materialismo, porque o jornalista que fez o artigo lá na tal Gazeta, ele demonstra que é totalmente materialista. E Kardec, então, fala que o materialismo não vai tomar conta do mundo, que os ensinamentos de espirituais, eles não, sempre irão combater o materialismo. E também ele ressaltou, pela voz dos espíritos que falam por toda a terra, e faz um último apelo aos endurecidos. Enfim, queridos irmãos, nós vamos até nos lembrar agora aqui de que em uma das matérias que nós lemos aqui e estudamos, nós nos ocupamos um tempo significativo justamente daquele ponto em que Kardec ressalta que a doutrina espírita veio naquela época, nos idos de 1850, por aí, que ela começou a tomar corpo, começou a engatinhar, vamos dizer, e Kardec publicou o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, em 1857, que essa doutrina tinha vindo, essa ciência, essa doutrina de consequências morais seríssimas, tinha vindo justamente para se contrapor àquela onda materialista que varria a América e a Europa. A doutrina materialista estava tomando corpo, estava conseguindo adeptos, apesar dos esforços das religiões da época, o chamado iluminismo. Ele, apesar de ter essa ideia de iluminar, mas era uma coisa muito mais intelectual do que espiritual. Não era alguma coisa realmente que se contrapunha ao materialismo como doutrina, como corrente de pensamento. O materialismo estava realmente assumindo proporções muito sérias. Então, a doutrina espírita foi trazida numa época em que realmente o materialismo precisava de ser combatido, e combatido de maneira
muito segura, combatido de maneira muito séria, inclusive nas suas hostes principais, que eram as áreas da ciência. Então a doutrina espírita foi um muro, foi um enfrentamento, vamos usar essa palavra, um enfrentamento daquelas ideias materialistas que estavam assolando o mundo. E nós percebemos, e podemos ver isso desde então, meados do século XIX até hoje, que cada vez mais a doutrina espírita, que justamente fala fundamentalmente sobre espiritualidade, que rasga os horizontes do pensamento humano, demonstrando pela lógica a existência dos espíritos desencarnados, e através das experimentações inúmeras que foram feitas à época e que são feitas até hoje, demonstra cientificamente a existência dos espíritos. O que quer dizer simplesmente que a morte não existe. O que existe é a morte do corpo. O espírito permanece imortal na sua jornada. Chegamos ao final do nosso programa, queridos amigos. Na próxima semana estaremos iniciando matéria nova. Muita saúde, muita paz, muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,